como utilizar a ferramenta de suavização de polígonos e linhas aqui dentro do QGIS. Fica até o final que você vai aprender e vai ver como é simples. Bora para o vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana um aluno teve uma dúvida muito interessante. Ele disse que baixou corpos d'água de um órgão público específico e quando ele foi ver o corpo d'água em detalhe, como vocês estão vendo aqui na minha tela, essa lagoa, ele observou que ele tem essas quinas aqui, ó, como se o arquivo tivesse sido mal feito. E ele me perguntou se não tem alguma ferramenta aqui dentro do QGIS que dá para suavizar, para deixar esses contornos da lagoa um pouco melhor. E sim, existe uma ferramenta e vocês vão aprender nesse vídeo de hoje. Mas só respondendo à pergunta que ele fez em relação a esse arquivo que está mal feito, na verdade isso aqui não tem nada de errado com esse arquivo. Isso é só questão de escala de trabalho. Muito provavelmente esse arquivo aqui ele foi feito para uma escala de trabalho de menos detalhe. Por isso que quando a gente dá o zoom, aumenta a escala, mas isso está relacionado à parte de noções de cartografia e esse papo fica para um outro vídeo. Mas para esse vídeo a gente vai ver como pegar esse arquivo aqui em que claramente você nota as quinas dele meio angulares e transformar ele num arquivo com bordas mais suavizadas, como esse aqui que eu coloquei por cima. E claramente, ó, se você pegar a lupinha de detalhe, você consegue ver, ó, que ele é mais suavizado, fica muito mais elegante trabalhar com um arquivo como esse. Eu vou clicar aqui com o botão direito nesse arquivo aqui, mandar aproximar para a camada. Nós vamos pegar esse arquivo aqui e eu vou mostrar a ferramenta no QGIS que faz a suavização para vocês entenderem como é simples esse processo. Pronto, eu estou aqui com o meu QGIS aberto apenas com uma base cartográfica das imagens de satélite do Google e como eu sempre falo, se vocês têm interesse de saber como colocar uma base de imagens de satélite como esse, é só dar uma olhada nesse vídeo aqui, é um vídeo bem curto de 5 minutos, você aprende como colocar não só essa base aqui do Google, como várias outras bases cartográficas que tem disponível aqui dentro do QGIS através de um complemento. E aqui do meu lado esquerdo eu também tenho um arquivo que eu mesmo editei esse arquivo, mas você poderia ter baixado esse arquivo cartográfico de corpos d'água e vários órgãos públicos, estaduais, municipais e federais. Eu vou habilitar ela aqui em cima, ela está desabilitada. E aí quando você dá o zoom, eu pego essa ferramenta de navegação aqui do QGIS, clico com o botão do mouse, seguro o clique, deixo o clique pressionado e depois solto, e aí você vê que claramente essa lagoa ela possui essas quinas aqui. E aí existe uma ferramenta aqui dentro do QGIS para que você deixe isso aqui mais suavizado. Existe uma ferramenta de smooth, né, de suavização. E é isso que a gente vai ver agora. Para vocês suavizarem esse arquivo aqui, primeiro eu vou clicar com o botão direito aqui do mouse e botar aproximar para a camada. Vocês vão clicar nessa ferramenta aqui, ó, caixa de ferramentas que você pode abrir com essa tecla de atalho Ctrl Alt T. É muito provável que muitos de vocês passem pela situação de não estar vendo essa engrenagemzinha das ferramentas no computador de vocês. O que é que vocês vão fazer? Clica com o botão direito aqui em qualquer lugar aqui dessa tela aqui da barra de menus e procura esse nome aqui, ó, atributos. Se o seu tiver desabilitado, você vai habilitar para aparecer essas ferramentas aqui de atributos, incluindo essa ferramenta aqui de caixa de ferramentas. Você abre ela. Quando você abrir essa caixa de ferramentas, você vai ver aqui do lado direito que abre as várias opções aqui de ferramentas que tem disponível dentro do QGIS. E aí, sem perca de tempo, você vem aqui em buscar, porque tem muita ferramenta aqui disponível, e você vai digitar suavização e vai aparecer essa opção aqui de suavização que foi até inclusive utilizado recentemente. Você clica 2 vezes aqui em suavização para ele abrir essa caixa de ferramentas específica e aqui eu tenho alguns parâmetros a colocar para a gente fazer a suavização desse arquivo aqui. Primeiro, eu tenho minha camada de entrada. A camada de entrada que eu vou colocar obviamente é a lagoa, aqui que está disponível esse arquivo aqui que está do lado esquerdo. Aqui só tem um cuidado para você tomar, é que se você estiver trabalhando com vários arquivos aqui do lado esquerdo aberto dentro do QGIS, você tem que atestar de colocar o arquivo correto, porque senão você vai acabar suavizando um outro tipo de arquivo. Eu tenho aqui 3 parâmetros: interações, deslocamentos e ângulo. O parâmetro mais importante para citar aqui nesse vídeo, que é um vídeo bem simples e prático, é o parâmetro de iterações, mas cada um desses parâmetros vocês conseguem ver a explicação aqui do lado direito dessa ferramenta. Você pode estar com essa ferramenta aqui oculta, é só você clicar nessa
setinha aqui e aí você consegue ver todos os detalhes que fala desses parâmetros para colocar aqui. Mas eu explico brevemente o que é esses iterações. Aqui basicamente é o seguinte: quanto maior esse número que você colocar, mais suavizado vai ficar. Ou seja, se eu colocar 100, essas quinas que vocês estão vendo angulosas na minha lagoa vão ficar totalmente suavizadas. Se eu colocar 10, vão ficar suavizadas, mas menos do que esse arquivo com maior número de interações. Inclusive isso aqui você pode fazer teste, você testa com 10, testa com 20, até chegar a um valor que você acha satisfatório aí cartograficamente no seu mapa. Eu vou colocar aqui 10, eu vou manter deslocamento e ângulo máximo. Aqui ângulo máximo, vocês deem uma olhada aqui especificamente o que é isso. É para situações muito específicas, por isso que eu não vou citar essa questão aqui desse parâmetro. E aqui em suavizado, você tem duas formas de salvar esse arquivo que você vai ser gerado. Tem como salvar como camada temporária, que é a camada temporária, ou simplesmente você tem como salvar no arquivo. E a gente vai salvar esse arquivo aqui específico no nosso banco de dados, que é um arquivo que a gente quer suavizar e deixar ele salvo para que a gente possa fazer o nosso mapa. Então eu vou clicar aqui nesse botão aqui, escolher a opção aqui salvar no arquivo. Eu vou escolher dentro do meu computador ou do seu pendrive ou de um HD externo, onde você quer salvar esse arquivo. Eu tenho uma pasta aqui disponível, eu chamei essa parte Shapes. Esse aqui é um tipo de arquivo vetorial, é um tipo de arquivo shapefile, por isso que eu dei essa pasta aqui o nome de shape, e eu vou colocar o nome Lagoa Suavizado, para diferenciar do outro arquivo que eu tenho, que é apenas Lagoa. Eu vou mandar salvar. Quando você manda salvar, ele vem um endereço aqui de onde vai ficar salvo esse arquivo aqui que você vai gerar. Eu vou só voltar aqui para 10 interações, que ele voltou aqui para 1. Quanto maior o número de interações, maior a suavização que você vai realizar. Depois que você faz isso, você mantém essa opção aqui, abrir arquivo de saída depois de executar o algoritmo. Se isso aqui não ficar habilitado, você vai ter que chamar e abrir ela lá de dentro do seu banco de dados, mas é só deixar esse aqui logo habilitado. E agora eu vou só mandar executar. É uma operação extremamente rápida, ele vai aparecer esse nome aqui, ó, de finalizado, algoritmo suavização finalizado. É muito rápido, arquivos vetoriais têm processamentos relativamente rápidos. E agora eu venho aqui e aperto fechar. Quando eu venho fechar, já abriu aqui do meu lado esquerdo aqui, ó, Lagoa Suavizado. Claramente eu vou fechar essa tela aqui de caixa de ferramentas para a gente ver melhor aqui como é que ficou o nosso mapa da nossa lagoa. Você vê claramente que já há uma diferença entre a lagoa que ficou em cima aqui suavizado, e depois você pode mudar a cor, e a lagoa que tem embaixo. Se eu der o zoom aqui numa região que tem muitas quinas, você já vê que ele fez uma suavização bem interessante. Eu utilizei 10 como número de interações, você poderia ter utilizado mais do que isso, mas como já ficou bem suavizado, nem precisaria colocar um número maior de interações. Agora eu vou só copiar essa cor aqui da lagoa para essa cor aqui e depois desabilitar o outro para a gente começar a utilizar apenas esse arquivo aqui que foi suavizado. E se você chegou até aqui e se isso já te ajudou de alguma maneira, se eu falei alguma coisa que você não sabia, se era uma ferramenta que você ainda não tinha ouvido falar, dá um like aí para vocês ajudar o nosso trabalho. Agora eu vou clicar com o botão direito aqui em Lagoa, vir em estilos, depois copiar estilos, todas as categorias de estilo. E aí eu venho em Lagoa Suavizado, você vai colar o estilo da outra, você vem em estilos, depois colar estilos, todas as categorias do estilo. E aí você vai colocar a mesma cor do outro. Depois de feito isso, você vem aqui e desabilita o Lagoa, esse arquivo aqui não suavizado. Você pode apenas desabilitar ou simplesmente deletar se você preferir. Eu vou deixar aqui desabilitado e aqui você vê como agora ficou a sua lagoa. Parabéns, essa é uma nova ferramenta que você sabe utilizar aqui dentro do QGIS. E pessoal, como sempre, eu desejo tudo de bom na vida de vocês e a gente se encontra no nosso próximo tutorial. Um grande abraço. Valeu, pessoal!